Pois é, empate em 1-1 no Manuel Barradas, o Barradão. Vitória não consegue nem a vitória e nem o acesso. Fica ainda a uma rodada aí de conseguir o tão esperado acesso à Série A, o retorno do Leão, o retorno do Vitória à Série A do Campeonato Brasileiro. Resultado no final, acho que foi justo. O Vila Nova começou bem a partida, fez o gol logo no início e depois neutralizou bem a equipe do Vitória, que no primeiro tempo muito pouco conseguiu fazer, né? Pouca eficiência, pouca criação. A equipe tinha mais a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Já na segunda etapa, a alteração do Edson Lucas, né, que entrou no lugar do Raylan, com a camisa 20, com a camisa meia dúzia, passou o Zeca para a direita, né, o técnico Léo Condé, e aí na segunda etapa, o Vitória foi melhor, dominou o jogo, as ações. O Vila Nova não conseguia mais ligar os contra-ataques, não conseguia sair em velocidade e, e a equipe conseguiu um empate com um chutaço do Mateuzinho, que se deslocou ali por dentro do gramado, começou a participar mais das ações ofensivas como armador e acertou um belo chute de fora da área, rendendo aí um empate, ao meu ver, justo. O Vitória, pelo que fez na segunda etapa, merecia esse resultado. A derrota ia ser muito grande. Acho que o Vitória conseguiu criar oportunidades, conseguiu incomodar, não da forma que deveria, né? No final, se a gente olhar aqui, terminou com 66% de posse de bola contra 34% do Vila Nova, mas em termos de finalização, tudo muito equilibrado, né? 16-14 para o Vitória. Em compensação, finalizações no gol, Vila Nova foi quem teve vantagem, 6-4 para a equipe goiana. Só que no segundo tempo, o Vila Nova não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol do Lucas Arcanjo, e acho que isso mostra como o Vitória melhorou na segunda etapa, né? Soube controlar mais o jogo, neutralizou a equipe do Vila Nova e conseguiu um belo gol que não foi suficiente para conquistar o acesso, mas acho que deixa a torcida um pouco mais aliviada. Certamente na próxima rodada a equipe tem tudo para conquistar a vaga, ficar mais próxima aí. Faltam 3 rodadas para encerrar a Série B. A equipe joga justamente com o Novo Horizontino em Novo Horizonte, ou seja, um duelo direto aí. Pode ser que o acesso venha nessa próxima rodada. Segundo empate consecutivo do Vitória, que já vinha empatado na rodada passada, em casa também contra o Juventude em 0-0, Adiel Reis. O que você achou do jogo de hoje e o que você projeta aí para esse duelo diante do Novo Horizontino? Primeiro, falando da partida, eu acho que o resultado foi justo. Um primeiro tempo para cada equipe. Claro, dadas as estratégias das duas equipes, o Vila Nova conseguiu fazer o seu gol cedo, abriu o placar com 5 minutos de partida e desde então se concentrou a marcar e jogar no contra-ataque, teve chance de aumentar o placar. Se não fosse pelo goleiro Arcanjo ali do Vitória, ainda no primeiro tempo estaria 2-0. Mas como não aconteceu, o Vitória muito desorganizado, muito nervoso, talvez querendo resolver logo, pensando muito mais no acesso do que em empatar a partida. Assim, muito tentando lançamento direto, defesa do ataque. Enfim, a estratégia do Vila Nova funcionou na primeira etapa, o Vila Nova se saiu vencedor com 1-0, resultado positivo. Na segunda etapa, as alterações ali, você muito bem disse, invertendo o Zeca da esquerda para a direita, boa entrada do Edson Lucas, que para mim foi o destaque desse segundo tempo, Mateuzinho também centralizado ali, por que não? Destaque também pelo fato de ter feito o gol, mas o Vila Nova abriu mão de jogar, quis tentar em cima do resultado, não teve fôlego para isso, e o Vitória veio para cima, apertou também, guardadas as proporções, conseguiu o empate, mas também não fez muito mais esforço para vencer a partida. Eu acho que esse resultado foi um resultado justo, e, querendo ou não, Estevão Barros tirou o Vila Nova da disputa pelo acesso. Para mim, na classificação fica muito difícil, faltando 9 pontos ali, conseguir tirar essa diferença. Tem que acontecer uma tragédia muito grande para isso acontecer para o Vila Nova. Já o Vitória não, ele só tirou uma partida da contagem, né? Teve um empate em casa, claro, pressiona um pouco mais, mas vai para Novo Horizonte, precisando apenas de um empate agora. Salvo engano, é isso. Apenas um empate.
e aí ele consegue garantir o acesso, mas tira a pressão de jogar em casa, Estevão. Acho que isso, para alguns times, pode ser negativo. Jogar em casa, com o apoio da torcida, exigindo desempenho 100% da equipe, pode ser negativo. E agora joga em casa, assim, essa pressão, a pressão toda do lado do Novo Horizontino, a chance que o Vitória tem, eu acho que é maior de garantir esse acesso, com uma vitória, inclusive. Então, para mim, é muito mais fácil jogar fora de casa nessa situação em que o Vitória está passando, né, de acesso e tal, de precisar garantir logo, mas com 9 pontos em disputa, faltando 3 rodadas, fatalmente isso vai acontecer, viu? Até porque em Novo Horizonte a coisa vai se inverter, né? A responsabilidade vai ser toda do Novo Horizontino. E aí pode ser que o Vitória, nessa situação oposta ao que encontrou na partida de hoje, desempenhe melhor. Você diria então que o Vitória é que nem funcionário que não consegue trabalhar com gente olhando, Diego? Exatamente isso aí. Isso que precisa de um cubículo para trabalhar, né? Funciona bem se for escondido no escuro. Com todo respeito, Exatamente. Estevão. Bom, a equipe, esse jogo contra o Novo Horizontino está marcado para a próxima rodada, a 36ª, no dia, deixa eu ver aqui, antes da data FIFA, justamente o último jogo antes da data FIFA, dia 12, ou seja, domingo que vem, a equipe vai até Novo Horizonte, interior de São Paulo, para tentar aí confirmar a vaga na Série B, na Série A, perdão, de 2024. Do outro lado, a equipe do Vila Nova, que com esse empate ficou numa situação complicada, tá a 4 pontos do Sport, que é o primeiro time do G4 da Série B, faltando 9 pontos em disputa de El Reis. Uma situação, um resultado ruim para o Vila Nova também. Se tivesse vencido, ia a 57, né? Ficaria ali muito próximo do Sport. E agora ver praticamente o sonho aí do acesso é ruim. Ainda tem possibilidade, é verdade, né? Matematicamente, mas acima do Vila Nova tem o Guarani com 56, Mirassol e Criciúma e Novo Horizontino com 57, além do Sport com 59. É muita gente e acho que, por mais que matematicamente ainda tenha a chance, não sei se a equipe animicamente vai conseguir acreditar nisso, Adiel. Eu acho difícil, Estevão. Claro, o jogador tem que acreditar, isso é trabalho do treinador também, né? Da equipe tal, motivar, sabe que tem que dar o seu máximo até a última rodada, até a última chance disponível. Mas pelo segundo tempo que fez hoje, Estevão Barros, é muito difícil, viu? Senti que faltou preparo físico da equipe do Vila Nova hoje, e isso é um fator decisivo, principalmente nas divisões abaixo da Série A. E isso faltou hoje. As alterações, elas, querendo ou não, os jogadores que entraram não mantiveram o nível técnico do primeiro tempo, né? Tanto que ali o Cristiano foi o último a sair, aí ele estava mantendo o meio de campo ali. No momento que ele saiu, o Mateuzinho teve mais liberdade ali, o Ralf não tinha mais velocidade para marcar o Mateuzinho, e aí ele teve mais liberdade, tanto que fez o gol ali com uma certa facilidade, com o espaço. Então, isso pode ser um fator decisivo. Eu não vejo mais o Vila Nova, depois de hoje, com condições de brigar. Claro, sempre tem, como eu falei, tem que acontecer um estardalhaço, uma hecatombe aí, para o Vila Nova voltar a brigar. Mas a vitória de hoje era essencial para essa motivação, então fica um pouco mais difícil. Enfim, tem 9 pontos em disputa e tudo pode acontecer, Estevão Barros. Inclusive, o time perdeu as próximas 3 rodadas, mas tudo é possível, viu? Sim, tudo é possível. E a gente sabe que no futebol a gente já viu arrancadas malucas aí, times conquistando o acesso nas últimas rodadas, enfim, situações dramáticas, mas me parece que o Vila Nova vai ficando mais distante aí dessa disputa, né? Enquanto que o Vitória está cada vez mais próximo. Próxima rodada, a equipe do Vila enfrenta o Londrina, o jogo no dia 10, ou seja, na sexta-feira. O Londrina que está praticamente rebaixado, tem 28 pontos, faltando 9 em disputa, não tem mais chance de... Até tem, né? Mas são bem remotas. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Sampaio Corrêa, que tem 36, ou seja,
Londrina precisaria vencer seus 3 últimos jogos e torcer aí para o Sampaio Corrêa perder todos e ainda contar que Ponte Preta e Chapecoense também têm o mesmo desempenho horroroso. Então, Londrina praticamente rebaixado vai até o Goiânia para jogar contra o Vila Nova. O jogo em casa de El diante da própria torcida pode ser uma situação interessante para o Vila Nova fazer 3 pontos. E quem sabe, né? Dependendo do que acontecer, pode ainda acreditar no sonho do acesso. Mas, de qualquer forma, tem que fazer o resultado, encerrar bem a temporada e não pode perder pro Londrina, né? Que é uma situação caótica lá da equipe do Paraná. Ah, sim, Estevão Barros. Mas, sinceramente, Estevão Barros, vamos falar aqui agora mais como torcedor do que tem partidas que decidem o resto da temporada para a equipe. Eu acho que essa derrota, esse empate do Vila Nova hoje, pode inclusive trazer uma derrota para o Londrina, tá? Porque querendo ou não, essa equipe, se ganha hoje, já joga com o Londrina rebaixado, já seriam 6 pontos garantidos, e a equipe poderia puxar uma arrancada. Então, não sei como é que essa equipe do Vila Nova vai entrar. É em casa, ok, mas tem que arrumar uma motivação que eu não sei se esses jogadores vão querer arrumar essa motivação, entendeu? Claro, para agradar a torcida e tal, que nem o Marcos falou, né? Agora vai querer jogar lá e dar tudo de si para mostrar que valeu a pena, mas acho muito difícil, entendeu? Falando na prática do futebol real, sem a gente teorizar aqui qualquer coisa, eu acho muito difícil esse elenco do Vila Nova querer ganhar com vontade. Vai ser 1-0 tranquilo, uma vitória, e torcer para a rodada ser favorável. E aí sim procurar motivação de novo. Porque mesmo assim eu acho muito difícil, entendeu? Falando sério, acho muito difícil os jogadores arrumarem uma motivação, principalmente da forma que foi o empate hoje, tá? Jogando melhor o primeiro tempo, podendo fazer mais, e aí o segundo tempo decaiu de uma forma que aceitou demais o Vitória dominar a partida, e, enfim, as alterações e tudo isso eu acho que interferiu muito no psicológico da equipe, que já não tá bom. A gente percebeu ali que em alguns momentos os jogadores do Vila Nova estavam perdendo a cabeça muito fácil. Bom, de qualquer forma, a equipe agora, as 2 equipes vão se concentrar na próxima rodada. Tem uma semana aí para trabalhar até os próximos confrontos. Veremos se conseguem apresentar aí, principalmente o Vitória, né? Ter um pouco mais de tranquilidade aí para ir para esse confronto, essa decisão diante do Novo Horizontino. Vila Nova, ao que tudo indica, vai cumprir tabela aí até o fim do campeonato com chances remotas aí de acesso. Vai encarar a equipe do Londrina. Antes de a gente encerrar aqui essa transmissão, vamos passar nossa agenda. Essa semana tem a volta dela. A Champions League está de volta aqui no Meio Armadores. Milan e PSG, a partir das 16h30, jogo na terça-feira. O Milan, que joga em casa no San Siro, precisa vencer, tá numa situação complicada lá no grupo da morte. Se perder, praticamente dá adeus à Champions League, pode brigar no máximo aí por uma vaga na Europa League desse ano. E na quarta-feira, Arsenal e Sevilla. O Arsenal, uma situação contrária do Milan, bem tranquila a situação no grupo. Se vencer, fica muito próximo de garantir a vaga nas oitavas de final. Então a equipe em casa vai tentar aí se aproximar da classificação já e ficar próximo aí de garantir também a primeira colocação no seu grupo, que pode garantir um sorteio mais tranquilo, né? Se bem que o Arsenal e o sorteio também são inimigos. No sábado, dia 11, a partir das 17h30, nós teremos Fla-Flu aqui no Meio Armadores. E acho que é o primeiro Fla-Flu que a gente vai fazer, já. Eu não lembro se a gente chegou a fazer no Campeonato Carioca. Não, porque na final que a gente ia fazer, nós optamos para fazer a final do Paulista, né? Você lembra? É verdade. Então, a partir das 17h30, Fla-Flu no Meio Armadores, no momento em que Gessé Rodrigues entra na equipe do Coritiba. Meu Deus do céu, cara. Que Vamos time mudar a história da aleatório. partida. Que time avulso esse Coritiba. Então, Fla-Flu na tela do Meio Armadores. Fluminense já campeão da Libertadores. O Flamengo brigando por vaga na Libertadores. Vai ter esse clássico aí decisivo, importante pro Flamengo, né? Pro Fluminense, tanto faz, tanto fez.
Mas de qualquer forma, não pode também entrar todo torto, porque tomar goleada aí, como se outros times tricolores fizeram em clássico aí, é meio pica. Duelo entre ex e ficante, hein? Porque o Diniz nem é o atual, ele só é o ficante da seleção. É verdade. E o ex é o Tite. Verdade. Bem lembrado. Se o conceito de ficante é esse, Estevão Barros, eu acho que deve ser, viu? Fica aí a dúvida também. Bem lembrado aí a situação da seleção. E no domingo nós faremos um jogo do Brasileirão, nós ainda vamos definir. A princípio, tudo indica que será Red Bull Bragantino e Botafogo, porque é o jogo que pode ser entre líder e vice-líder, né? Então, tudo indica que seja isso. Mas se de repente o Botafogo, o Bragantino tropeçar aí no meio da semana, e o Palmeiras, se os dois tropeçarem aí no meio da semana, né, e o Palmeiras assumir a liderança do Brasileiro, a gente vai fazer outra coisa, vai assistir, porque a gente sabe que se o Palmeiras, Deus nos livre, mas o Palmeiras assumir a liderança, ninguém tira o título desses desgraçados, então a gente vai aproveitar a vida de outra forma. Talvez Vasco e América, talvez Santos e São Paulo, talvez Atlético Mineiro e Goiás, olha aí, enfim, o tempo vai dizer aí, então fique ligado na nossa agenda aí do Meio Armadores para você não perder nada. E no dia 16, quinta-feira, tem Colômbia e Brasil, data FIFA aí, de volta, seleção brasileira, seleção de Fernando Diniz, e tem convocação, inclusive, nessa segunda-feira. O Diniz vai revelar aí os atletas que participarão desses confrontos com Colômbia e Argentina. E a primeira perna aí dessa data FIFA será contra a Colômbia, jogo acho que será em Barranquilha, Brasil. Jogo duríssimo para a seleção brasileira. E na outra semana encara a Argentina. Essa é a nossa agenda. Como eu falei, siga a gente no Instagram para não perder nada. Se você ainda não se inscreveu no canal também, se inscreva. Deixe o seu like, o seu comentário. Voltamos então na terça com Champions. E é isso. Tem um recado final, Adil? Não, Estevão Barros. Eu acho que depois do título do Fluminense, nada que eu fale vai surpreender as pessoas hoje, viu? Tá bom, então é com esse recado em choque ainda do incrédulo Adiel a respeito do título do Fluminense e nós encerramos a transmissão de hoje. Muito obrigado e até terça-feira. Valeu! Valeu!